Olá, bom dia! Tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica. Tá começando aqui mais uma manhã sistêmica que a gente faz aqui toda quinta-feira para você sobre um tema diferente. Então, nós vamos começar mais uma manhã sistêmica. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão chegando, você que vai assistir o replay também, seja muito bem-vinda. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente vai passar aqui agora. Quero dizer para você que este conteúdo que vai ser dado aqui, que é uma verdadeira aula, na verdade, ela é uma série, tá? De lives que a gente começou já tem alguns dias, onde a gente está falando sobre 4 áreas, segundo o coach sistêmico, para a gente ter uma vida equilibrada, né? Então a gente já falou sobre a primeira área, já falamos sobre a segunda área, e esta semana estamos falando sobre a terceira área, ok? Então, se você não conseguiu assistir, não precisa sair da live, tá? Calma-se, acalme-se. Não precisa sair da live. Depois que terminar essa live, que você assistir ela inteira, aí você vai lá no meu feed, que você vai achar as lives anteriores. E aí você consegue assistir a primeira e a segunda área. É importante que você saiba todas as áreas para você conseguir identificar aí na sua vida onde é que você está neste momento, né? Eu sempre digo que quando você quer ir para algum lugar e você não sabe o caminho, e você vai colocar lá no GPS como é que você faz para chegar nesse lugar que você quer chegar, a primeira coisa que o GPS te pede é aonde você está, né? O lugar atual. Então, essa série de lives ela está sendo feita para que você consiga identificar onde é que você está neste momento, para você descobrir quais são os ajustes que você precisa fazer para você chegar no lugar que você quer, ok? Maravilha, maravilha. Então vamos começar aí a falar sobre a terceira área do mapa da vida, ok? Se você não tem aí papel e caneta, já pega, viu? Porque é bom para você anotar e para você ir marcando, pontuando aquilo que você acha que faz sentido para você, tá bom? Bom, gente, na, na, na aula de hoje, né, na live de hoje, a gente vai falar sobre a terceira área. Qual que é a terceira área? A terceira área tem relação com o nosso serviço, ok? Serviço. E dentro dessa área, a gente vai falar sobre 3 aspectos, ok? 3 aspectos dessa área que você precisa dar atenção. Primeira, realização e propósito. Segunda, contribuição social. E terceira, recursos financeiros. Então, a gente vai falar sobre esses 3 aspectos dentro da área de serviço. A gente vai destrinchar um pouquinho cada uma delas para você conseguir entender o que está envolvido dentro disso. Porque muita gente faz confusão quando a gente está falando do serviço e desses 3 aspectos relacionados a essa área. Ah, Sheila, então essa live não é para mim, porque eu sou dona de casa, porque eu não trabalho registrado, porque eu não trabalho. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Não fala uma coisa dessa. Primeiro que as donas de casa, às vezes, trabalham da hora que acorda e da hora que vai dormir e não tem tempo de descanso. Então, você está servindo, né? Então, assim, não, independe, tá? Fica aqui na live para você entender direitinho o que isso significa, ok? Porque a gente não tá falando apenas do trabalho, empresa, lá que você vai lá bater a sua bater o seu ponto ou carteira registrada, tá bom? A gente não tá falando disso. Tem diferença, Sheila? Tem diferença? Tem diferença e muita. E aí você vai entender, tá bom? Então vamos começar falando sobre o primeiro aspecto do serviço, que é realização e propósito. O que acontece? Tem muita gente que ainda não encontrou o seu propósito de vida e está procurando há muito tempo. Tem gente que procura uma vida inteira por esse propósito de vida. Tem gente que procura e passa uma vida inteira buscando a realização pessoal. Como é que eu me sinto realizada? Eu não me sinto realizada. Eu gostaria de me sentir realizada. Onde é que eu vou me sentir realizada? Então, muitas pessoas se perguntam a respeito disso e perdem, às vezes, uma vida inteira buscando. Então, eu tô aqui nessa live para fazer você economizar o seu tempo, ok? Porque em uma única frase eu vou explicar para você qual que é o propósito de todo ser humano.
independente da classe social, independente da raça, independente da cultura, todo ser humano tem o mesmo propósito. Vocês imaginam qual é? Se alguém sabe qual é o propósito de todo ser humano, independente de raça, religião, língua, se você sabe qual que é, coloca aqui para eu saber se você sabe, porque é simples e aí eu já vou economizar uma vida de você ficar procurando propósito e realização em qualquer lugar. Porque eu já vou te falar aqui agora, você já vai sair daqui dessa live sabendo o que que é. Ninguém falou ainda, tem um pouquinho de delay, mas eu acredito que... Ah, gente inteligente é assim, ó. Já botou ali. Glau, Gil, Eliette, olha lá, o povo já está colocando, é isso aí. Servir. O propósito de todo ser humano é servir. Sheila, o que significa servir? Só para eu ter certeza se eu estou pensando direitinho aqui. Servir significa transbordar tudo aquilo que você tem de bom dentro de você para o maior número de pessoas, tá? É você tirar aquilo que você tem de bom em prol de outras pessoas. O nosso maior exemplo aqui na Terra fez isso, né? Ele veio para quê? Para servir. Então, você precisa fazer uma pergunta aí, senhora. Você precisa fazer uma pergunta para si mesma. Para que eu sirvo? Para que eu sirvo, hein? E além do para quê, o para quem eu sirvo. Para quem é que eu estou servindo? Eu presto para quê? Para que eu presto? Para quem que eu presto? Importante você se perguntar isso. É uma pergunta simples, mas é uma pergunta poderosa. E uma pergunta que às vezes desencadeia uma série de questões na pessoa, porque por nunca ter pensado sobre isso, talvez ela se dê conta de que ela não está servindo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer terapia com a minha terapeuta, né? Eu não trabalhava. Eu tinha largado mão do trabalho e eu estava em casa mesmo e sem fazer nada, pra falar a verdade. Fazia poucas coisas, já tinha uma pessoa que me ajudava em casa. Então, basicamente, eu até pensando assim, eu fico pensando nas coisas que eu fazia. Então, não eram coisas supérfluas, vamos dizer assim. E cuidava dos outros, né? Gastava o meu tempo com a vida dos outros e não com a minha vida. Então, o que acontece? Eu, conversando com a minha terapeuta, ela me falou o seguinte. Eu não consigo me lembrar agora o nome da pessoa, mas era um filósofo muito renomado. Ele chegou à seguinte conclusão. Todo ser humano precisa de duas coisas apenas para poder deitar a cabeça no travesseiro e se sentir feliz e realizado, em paz. A primeira delas era amar e ser amado. Agora, você sabe qual que foi a segunda coisa que ele falou que o ser humano precisa ter para poder dormir em paz, para poder ser feliz? Além de amar e ser amado? A segunda coisa que a pessoa precisa ter, ou que a pessoa precisa sentir, é que ela foi útil. Nós precisamos nos sentir úteis. Úteis. E a longevidade do ser humano está intimamente ligada à capacidade que nós temos de nos sentir úteis. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Provavelmente vocês já ouviram isso ou já presenciaram isso de alguma forma. Sabe quando a gente vai envelhecendo, as pessoas vão envelhecendo, vão pegando idade, né? Vão ficando mais idosas? Ou quando elas se aposentam, ou se por acaso acontece alguma coisa e você fica encostada no INSS, o que acontece com essa pessoa? Não dá um faniquito? Não dá um ciricutico na pessoa, a pessoa fica estressada, mal-humorada, briga com um monte de gente. Ou às vezes está precisando repousar, porque às vezes está doente, ou porque está realmente afastado do trabalho, porque está impossibilitado de esforço físico, mas a pessoa não aguenta. A pessoa arranja um trem para fazer. Se ela realmente fica deitada em repouso, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia, vamos colocar, uma pessoa que fez uma cirurgia
e não pode se movimentar, precisa ficar deitado na cama dia e noite. O que acontece com essa pessoa? Deprime. Ela começa a achar que a vida tá ruim demais. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus, eu preciso produzir algo. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento mais. Existem pessoas que se aposentam e caem em depressão. Porque o ideal seria que a gente se aposentasse e fosse viajar, fosse curtir a vida, né? Mas não é isso que acontece. A pessoa já aposenta no fim da vida, às vezes não tem mais pique, né? Às vezes a pessoa aposenta, mas não tem recurso financeiro, porque caiu drasticamente o valor que recebia, não pode gastar. E aí ela é obrigada a fazer o quê? Ficar dentro de casa. E aí ela adoece. Ela adoece. Existem alguns estudos que mostram que as pessoas que vivem muito em idade são pessoas que se sentem úteis, que estão até aquele momento, produzindo algo, fazendo algo. Seja um crochê, seja arando, fazendo uma plantaçãozinha ali. É isso. Ó o que a Glau colocou. A aposentadoria é a pior coisa para a saúde mental. E não é? E não é? Meu pai ficou doente muito cedo na vida. E ele precisou parar de trabalhar. Mas meu pai não aguentava ficar quieto. O pessoal dá risada da cara dele porque ele inventou de construir um pesqueiro no quintal de casa. Ele fez plantação de verdura. Inventava coisa porque ele não conseguia ficar parado dentro de casa. E é assim mesmo. A pessoa que não se sente útil, que não transborda, que não serve, o que ela pensa? O que vem automaticamente na cabeça dela? Que ela não serve mais para nada. Se eu não sirvo mais para nada, para que eu vou viver? Você perde o senso de propósito de vida. Você perde o sentimento de realização do dia a dia. Porque você não está servindo. A realização na vida vem de servir a outras pessoas. Vocês entendem isso, gente? Vocês entendem que o propósito, a realização, vem simplesmente de você estar servindo a vida de outras pessoas? Tem pessoas que realizam esse servir de várias formas. Dentro de casa, num trabalho voluntário, no seu próprio trabalho secular. Existem pessoas que têm a sorte de conseguir achar propósito e realização com o seu próprio trabalho, né? E isso é uma benção. Isso é muito bom mesmo, tá? Sabe por quê? Sabe por que elas conseguem se sentir realizadas e com um propósito no trabalho secular que eu tô dizendo, aquele lá que você usa para ganhar o seu dinheiro e pagar as suas contas? Sabe por quê? Por causa do segundo aspecto do serviço, que é contribuição social. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre contribuição social. Deixa eu ver aqui o que colocar aqui. Que coisa linda de ouvir. Ah, que bom que você está gostando. Olha, meu pai também é assim. Assim como precisa fazer alguma coisa, né? Não aguenta ficar parado. Pois é. Eu me lembro do meu avô, gente. Meu avô idoso, velhinho, acabado de ter um infarto. Pois na recuperação já pensando no que ele ia fazer lá na rocinha dele, lá na terrinha dele. Não ficava parado, não conseguia parar. Tinha que estar fazendo alguma coisa. Quem não sabe servir não serve para nada. Olha essa frase. Quem não sabe servir não serve para nada. E a pessoa que não serve para nada cai em depressão. A pessoa com depressão, os hormônios, aí começa a ter problema físico. E aos poucos você vai definhando, porque a vida é movimento. Para você viver, você precisa estar em movimento, fazendo algo. Se você não está fazendo algo, aos poucos você vai, para a morte. Gil. Sheila, pode acabar com a live. Eu comecei a enlouquecer quando aposentei por invalidez aos 40 anos, no auge do trabalho. Não é? Tu me conta aí, Gil. Se não é desse jeito mesmo. Que a pessoa fica sentindo que não presta para nada. A cabeça da pessoa começa a enlouquecer. Por quê?
porque você precisa servir de alguma forma. Mas é aqui que a gente está falando, viu, Gil? Que a gente precisa começar a observar. Porque muitas pessoas relacionam o servir apenas com o trabalho. Entendeu? Por que as pessoas aí estão enlouquecendo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui pra frente. Porque as pessoas, elas acham que o servir só é válido aquele que a gente tem no trabalho. Aquele que a gente tem no trabalho. Eu tava assistindo um podcast essa semana do Vênus com uma moça, eu esqueci o nome dela, Isabela alguma coisa, se eu não me engano. E ela tava falando sobre isso, sobre o vício que muitas pessoas têm no trabalho. E aí, quando perdem o emprego, ou quando precisam se afastar, quando precisam aposentar, no caso aí, ó, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, não pode mais trabalhar, ela dá um pane geral. Por quê? Porque ela colocou o servir dela só naquilo. E ela acredita que ela é só o que ela faz no trabalho. E ela esquece de todo o resto, de todos os outros aspectos do servir que ela pode encontrar em outros lugares. E isso é perigoso. Vai limpar as hortas dos amigos, por exemplo. Ah, o seu pai faz isso. Não fica parado. Tem 81 anos e muita disposição. Exatamente por isso. Porque está servindo algo, né? E a alguém. Mas, ó, vamos falar um pouquinho sobre contribuição social, tá? Por que que muitas pessoas encontram propósito no seu trabalho? Tem pessoas que não. Tem pessoas que não encontram propósito no seu trabalho e a gente já vai falar delas daqui a pouco. Mas tem pessoas que sim, que se sentem completamente realizadas com o que fazem. Que vão trabalhar, que levantam na segunda-feira muito feliz por começar a sua semana de trabalho. Que no domingo à noite tá ajeitando ali a sua marmita, a sua roupinha e tá muito feliz, tá muito contente, porque amanhã vai começar mais um dia de trabalho, porque se sente realizado no trabalho. Por que que essas pessoas, elas fazem isso? É porque é um trabalho chique? É porque ganha muito? É porque é um trabalho renomado? Não necessariamente, tá? Eu conheço pessoas riquíssimas que têm um trabalho assim, de invejar qualquer pessoa e não se sente realizada, não sente que está vivendo o seu propósito, tá? Então, não necessariamente significa isso. Quem consegue realização e propósito no seu trabalho é porque enxerga a contribuição social que aquele servir, que aquele trabalho está trazendo para as outras pessoas. Entendeu? A pessoa que sente realização no seu trabalho, ela enxerga a contribuição social que o seu servir e o seu trabalho está trazendo para as outras pessoas. Às vezes, tem gente que acha que por ter um trabalho muito simples, o seu trabalho não é bom. Elas não conseguem enxergar a contribuição social que elas dão por ter um trabalho muito simples. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que talvez você valorize demais um chefe de cozinha renomado, com várias estrelas Michelin, que tem um restaurante chique super caro na sua cidade, e todo mundo que tem muita grana vai lá para fazer suas comemorações. Mulheres são pedidas em casamento naquele restaurante chique, lindo, maravilhoso. A comida que você come lá, você não esquece, porque é uma comida maravilhosa, e você paga um pau para aquele profissional, para aquele chefe de cozinha. Só que você não esquece, aliás, você se esquece, né? Você se esquece de que para aquele restaurante ter a fama que tem, existe o seu João da lavoura, que plantou e que colheu, embaixo de chuva e embaixo de sol, os melhores ingredientes para que aquele chefe de cozinha fizesse aquela comida maravilhosa, que fizesse do restaurante dele um restaurante chique e renomado, que faz pessoas irem lá para pedir mulheres em casamento. Isso quer dizer que, se não existisse seu João da lavoura, não existiria chefe de cozinha, não existiria restaurante. Quem que é mais importante? E a gente nem tá aqui entrando nesse mérito de um ser mais importante do que o outro. Mas percebe como o trabalho do seu João vale tanto quanto o trabalho do chefe renomado de cozinha? Só que às vezes o seu João, ele não reconhece isso.
ele não se vê dentro desta cadeia de pessoas que estão trabalhando para o mesmo propósito. Entendeu? Ó, subiu aqui um comentário bacana. Ó, eu conheço uma pessoa que trabalha com faxina e se sente realizada ao terminar a limpeza da casa. Ama o que faz. É isso. É isso. Um trabalho que talvez aos olhos de alguns é simples. Ó, imagina uma pessoa que faz limpeza numa área hospitalar cirúrgica, por exemplo. Talvez você olhe para o doutor cirurgião e você supervaloriza o trabalho dele. E você se esquece de valorizar o trabalho da moça da limpeza, que limpa todo aquele lugar, e que se não fosse por ela, você pegava uma bactéria e morria por infecção generalizada. Só que aí a tia da limpeza, ela acorda de manhã e ela pensa nos panos de chão, nos rodos, nas vassouras, nos calos da mão que vai fazer, na dor nas costas que vai ficar. Ela não pensa que o que ela está acordando de manhã para fazer é salvar vidas. Porque ela acha que quem salva vidas é o médico. Ela não se inclui nesse lugar de salvar vidas. Porque ela acha que o trabalho dela é simples demais. E são pessoas assim que não vão se sentir realizadas. Como é que se sente realizada se você não tem um olhar correto sobre o seu trabalho? Quando você não enxerga a contribuição social que você faz para as pessoas com o seu trabalho, mesmo que seja simples. Você vai precisar mudar esse olhar. Você precisa olhar para esse seu servir e descobrir a contribuição que você está fazendo para a sociedade com ele, mesmo que seja um trabalho simples. Olha, Glau, minha diarista é um exemplo. Além de ser a melhor, ela trabalha feliz e realizada. Não é uma delícia, Glau? Não é uma delícia? Ó, eu vou falar sobre o meu raciocínio. Vou falar sobre um raciocínio que eu tenho aqui comigo, para vocês acompanharem e vocês verem como tudo está interligado. E a Glau também deve viver isso. Então, olha só. O meu trabalho, assim como o trabalho da Glaucia aqui, gente, se vocês não conhecem a Glaucia, vai lá no canal dela, no Instagram dela, pra você conhecer o trabalho dela, que é muito bom, viu? Ela fala sobre relacionamento de casal, uma loucura. Então, o que acontece? Nosso trabalho é um trabalho que tem contribuição social, porque nós somos profissionais da ajuda, né? Nós ajudamos pessoas a melhorarem a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde energética, enfim, todas as áreas, né? Nós contribuímos de alguma forma para que as pessoas tenham uma vida melhor. Só que não é só isso. O trabalho que nós fazemos possibilita que nós tenhamos condições de ter uma ajudante doméstica. Certo? E no meu caso aqui, por exemplo, eu sou uma das pessoas que contribui para a vida dessa minha ajudante, para que ela todos os meses pague lá a parcela da casa dela. Sabe o sonho da casa própria? Ela consegue fazer, ela consegue ter o sonho da casa própria dela por causa da contribuição que eu faço com ela com o meu dinheiro. E ela faz as coisas aqui do mesmo jeitinho, Glau. Do mesmo jeitinho. Muito feliz e realizada, com o foninho de ouvido dela, ouvindo os louvores, ouvindo música, ouvindo notícia, mas ela tá ali, ó. E ela faz as coisas tão bonitinhas aqui, tão perfeitas e de maneira tão realizada, sempre agradecendo muito a Deus pelo trabalho que ela tem. E é graças a esse trabalho que ela tem que eu tenho mais tempo para me dedicar também a um meu outro trabalho, que é um serviço voluntário que eu faço. E aí eu ajudo ainda mais outras pessoas em outros aspectos. Então, vocês percebem como está tudo interligado? Não existe um trabalho que seja mais que dê mais realização do que o outro. Está na maneira como você olha para o seu servir. Está na maneira como você olha para aquilo que você faz e da maneira como você contribui. Você pode acordar de manhã pensando no rodo e na vassoura, ou você pode acordar de manhã pensando no lar que você vai preparar para uma família. Numa área hospitalar que salva vidas. Durante a pandemia, costurei máscaras e me sentia muito realizada por contribuir para a saúde das pessoas. Olha isso aqui.
O seu trabalho era tão importante quanto os dos que estavam lá nos hospitais, recebendo as pessoas. Você também estava contribuindo. Então, gente, é muito importante a gente olhar para isso com o olhar certo. Tem gente, ó, que trabalha aqui, ó, com o projeto de saúde da Timol, né? Você não tá indo lá, quando você liga para uma pessoa, você não tá indo lá incomodar ela. Você não tá indo lá encher o saco dela. Você não tá indo lá tirar o dinheiro dela. Você tá indo apresentar um projeto de saúde. Você tá indo lá para mostrar para a pessoa que se ela usar aquele aparelho, ela vai economizar com remédios, ela vai poder ter uma vida mais saudável. É diferente, é a maneira como você vê. Agora, qual que é a pegadinha, tá? Gente, bota a hora aí pra mim. Existe uma pegadinha, tá? Talvez você tá ouvindo aqui o que eu tô dizendo e você fala assim, Sheila, não tem jeito, eu não gosto do meu trabalho. Não tem jeito, mesmo você pensando e falando desse jeito, eu tô pensando aqui, tô tentando procurar, mas eu não gosto do meu trabalho. Ou o contrário, Sheila, eu amo o meu trabalho. Obrigada, Gal. Eu amo o meu trabalho. Amo o meu trabalho, só que ele, ó, não me dá dinheiro. Eu amo o que eu faço, mas não me dá dinheiro. Ou eu não gosto do que eu faço. Aí é que tá uma pegadinha, tá? E aí a gente vai entrar, para falar sobre essa pegadinha, a gente vai entrar aqui no terceiro aspecto da área do serviço. O terceiro aspecto da área do serviço é recursos financeiros. Tá? Até agora a gente falou de tudo o que te traz realização pessoal, profissional, o seu propósito, que não está ligado a dinheiro. Só que a gente vai precisar falar sobre recurso financeiro agora. Porque senão as coisas começam a pegar aqui um viés errado, tá? O trabalho que você realiza, ele precisa ser rentável. O trabalho que você realiza precisa te gerar dinheiro. Dinheiro, tá? Por quê? Porque você precisa de dinheiro para sobreviver. O dinheiro é o meio que você tem, é a energia, a fonte que você tem. A fonte não, é o meio que você tem para você conseguir sobreviver. Não adianta você querer viver de propósito, porque propósito não paga as suas contas. Sheila, eu não gosto do meu trabalho, eu quero procurar um outro trabalho que eu goste mais. Eu quero achar um outro trabalho que me dê propósito. Sheila, eu trabalho com o que eu trabalho, mesmo não dando dinheiro, porque é o meu propósito, é o que eu gosto de fazer. Ô, gente, cuidado. Cuidado com esse raciocínio, porque isso aí mostra um raciocínio muito equivocado. Esses dias eu atendi uma moça que fazia um trabalho lindo artesanal. Um trabalho lindo artesanal. E ela era apaixonada. Você via que ela era apaixonada pelo trabalho que ela fazia. Ela amava. Aliás, ela ama, né? Que ela ainda faz esse trabalho. Ela ama esse trabalho artesanal que ela faz. Só que esse trabalho artesanal que ela faz, ela relatou para mim que rende para ela mensalmente R$250. R$250 por mês é o que ela ganha com o trabalho que ela faz. Eu não preciso dizer que essa pessoa não conseguia sobreviver sozinha. Que ela depende, mesmo sendo adulta, de outras pessoas para sobreviver. Porque ela não consegue nem fazer uma compra dos alimentos que ela come. Que dirá os remédios, a roupa, as contas, a casa. O que você faz, gente, com R$250? R$250 é o prato que eu como quando eu vou no restaurante. Então, gente, não tem jeito. Quando os boletos entram pela porta, o teu propósito sai pela janela. Maravilhoso, maravilhoso. Se você, no seu trabalho, você tem realização pessoal, você encontra um propósito no seu trabalho. Eu, por exemplo, consegui isso no trabalho que eu realizo hoje. Mas nos trabalhos que eu realizei antes, eu não tinha isso não. Eu não tinha isso não. Eu levantava de manhã pensando no dia inteiro que eu ia ter que ficar
de pé puxando os cabelos dos outros. Mas eu precisava do quê? Do dinheiro. Eu só parei quando meu marido falou assim, olha, agora eu consigo dar conta sozinho, se você não estiver aguentando mais, pode sair. E eu não pensei duas vezes, eu saí na hora. Mas, se esse trabalho que eu faço hoje, se o trabalho que nós realizamos como casal aqui, não nos desse dinheiro, não adiantaria eu ficar aqui falando, mas eu amo meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, se ele não te dá dinheiro. Porque no final das contas, você precisa pagar as suas contas, você precisa ter o dinheiro que te sustenta. E aí você vai trabalhar, fazer o que precisa ser feito para você conseguir o dinheiro para o seu sustento e para a dignidade da sua família. E você vai buscar realização e propósito em outro lugar. Essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha. Porque às vezes a pessoa quer achar propósito e realização só ali naquele trabalho. E às vezes aquele trabalho não vai ser o lugar que vai te dar realização e propósito. Aquele lugar vai ser o lugar que vai te dar dinheiro. E você vai honrar aquele lugar que te dá dinheiro, porque é ele que enche teu bucho. É ele que proporciona a comida que você dá para o seu filho, para a sua filha. É ele que te dá energia elétrica para você tomar banho quente, para você ter luz, para você poder tomar água de qualidade, para você poder fazer a sua comida, para você poder comprar roupa, para você ir levar o seu filho no hospital e ter um atendimento decente num convênio. O seu trabalho é para isso. E aí você vai achar propósito e realização numa outra esfera, num outro lugar, onde você vai usar seu servir de uma outra forma. Maravilha, maravilha. Ó, levanta a mão para o céu e agradece se você tem o propósito e realização no seu trabalho, porque aí você conseguiu juntar as duas coisas. Existem as duas coisas, gente. Mas se não existe, se você não gosta do seu trabalho, eu vou sair do meu trabalho e eu vou ficar desempregado e eu vou procurar uma coisa que me realiza. Sai do mundo da lua, porque os boletos vão chegar. Eu amo o que eu faço e vou continuar aqui até que dê certo. Já tem 30 anos que você tá morando com a sua avó. Ela que tem que pagar os teus absorventes, porque você não consegue comprar os teus absorventes. Vocês entendem, gente? Tá fazendo sentido pra vocês isso? Porque vocês ficaram tudo calado. Eu tô ficando um pouco preocupada. Estou ficando um pouco preocupada, porque calou. Eu quero saber de vocês sobre isso. Então, gente, o trabalho precisa ser rentável, porque senão vai ficar desequilibrado. Se você não tem coragem de cobrar pelo seu serviço vale 100 e você está cobrando 30. Se você anda dando seus produtos, se você anda dando sessão, se você anda presenteando Deus e o mundo, porque fulano tá precisando, porque, deixa eu falar pra você, vai ficar desequilibrado. E não há maneira disso dar certo. Quando existe equilíbrio na hora de dar e na hora de receber, tá tudo ok. Agora, se há um desequilíbrio, você trabalha e o dinheiro não está chegando, de duas uma. Na verdade, a verdade é, se você está fazendo demais e não está recebendo, alguma coisa está errada. Vai ficar desequilibrado, você vai acordar querendo chutar o pau da barraca, querendo jogar tudo pro alto, e aí você precisa dar um jeito nisso. Você precisa identificar por que você está trabalhando tanto e o dinheiro não está chegando. Tá? Mas você precisa dar um jeito nisso. Porque você vai ter dificuldade financeira, você vai ter problemas nessa área dos recursos financeiros. E sabe o que acontece? Geralmente quem tem dificuldade com dinheiro, quem vive na escassez, tem problema em um monte de outros lugares. Eu vejo, tá? 40% dos problemas dos casais que eu atendo tem como plano de fundo dificuldades financeiras. Existe um monte de paranauê que o casal tá passando, mas quando você vai ver o plano de fundo, dificuldade financeira. Brigas entre pais e filhos, dificuldade financeira. Então, gente,
Você precisa servir, você precisa ter propósito e realização, mas você precisa de um trabalho que te dê dinheiro. Ninguém trabalha simplesmente por paixão. Você pode fazer isso no seu hobby. Você pode ter um hobby onde você faz coisas e você presenteia todo mundo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas você precisa, além do seu hobby, você ter algo que te traga dinheiro. Como é que andam os teus recursos financeiros? Você faz essa pergunta. Você tem 2 respostas para você dar. Sheila, os meus recursos financeiros são prósperos. É uma maravilha. Prosperidade significa o quê? Ausência de necessidade. Então, se o meu filho ficar doente, eu não passo aperto. Se meu carro quebrar, eu não vou passar aperto. Se eu precisar, alguém precisar de mim, eu tenho como socorrer. Porque eu tenho ausência de necessidade. Os meus recursos financeiros são prósperos, graças a Deus. E que Deus abençoe a sua prosperidade. Agora, Sheila, os meus recursos financeiros são escassos. Eu só tenho dinheiro para o básico. Sabe o básico? O meu recurso financeiro é para isso. Ou às vezes nem para o básico eu tô tendo que recorrer a meu pai para dinheiro emprestado, eu tô tendo que recorrer ao meu cunhado para me socorrer, porque eu não tenho dinheiro suficiente para o básico. Se pergunta: seus recursos financeiros são prósperos ou escassos? Nessa live, a gente viu que no serviço tem muita coisa envolvida. Pelo menos 3 aspectos nós falamos. Eu quero saber quem que estava ligadinho aqui e vai colocar nos comentários quais foram os 3 aspectos. Eu falei lá no começo da live. Pega o papel e a caneta para você anotar, porque é uma aula e é importante que você saiba. Eu falei sobre 3 aspectos da área do serviço. Quem anotou, coloca aqui para mim. Quais foram as 3 áreas que nós falamos hoje? Você vai terminar essa live e você vai dar uma nota para essa área da sua vida. Você vai olhar para cada aspecto dessa área e você vai pensar: que nota que eu dou para essa área da minha vida? Porque nós estamos falando sobre o mapa da vida. E se você quer um mapa para chegar num lugar, você precisa ter isso aí no papel, você precisa ter isso aí muito claro na sua mente. Já falamos da primeira, já falamos da segunda e falamos da terceira. Na semana que vem a gente vai falar sobre a última, a 4ª. Ok? Ah, quero saber porque entrei atrasada. Vamos ver. Realização e propósito, contribuição social e recursos financeiros. Jojo foi a primeira a falar. Parabéns! Parabéns, isso aí. Realização e propósito, a primeira. Contribuição social, a segunda. E recursos financeiros, a terceira. Para quem chegou depois, a live vai ficar salva. Vai lá no início e assiste do começo, para você entender tudo o que está englobado no serviço. E tenha em mente, você nasceu para servir. E se você estiver servindo, você vai estar vivendo o seu propósito de vida. Tá ok? A gente se vê na semana que vem, 8 horas da manhã, aqui nas Manhãs Sistêmicas, tá? Ah, e uma coisa, não se esqueçam de se inscrever para a Jornada da Constelação para a Vida, que vai começar na segunda-feira. Aulas muito mais profundas do que isso aqui que a gente está fazendo aqui. A gente vai falar sobre pontos importantíssimos. Vai ser gratuito e pelo Zoom. Não vai ser aqui, porque aqui a gente não pode falar tudo o que a gente quer. Primeiro, porque eu tenho que ser responsável em relação ao emocional de vocês. E segundo, porque o Instagram cai quando a gente fala de coisa mais profunda. Então, nós vamos pro Zoom, tá? Nós vamos pro Zoom. Mais de 1000 pessoas já se inscreveram. Você não vai poder ficar de fora. Vai lá no link da minha bio, clica lá, se inscreve no primeiro link que aparece, Jornada da Constelação para a Vida, porque a partir de segunda-feira o trem vai ferver. Tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa quinta-feira. Tchau, tchau.